Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Dá um estresse que eu não consigo entrar rápido. Ctrl F1. Pronto. Muito bem, meus caros. Vamos começar. Vamos esperar mais 3 minutinhos só para o resto do pessoal entrar na sala, tá? Na última aula, gente, a gente teve aquele problema técnico. Nós vimos até... Iniciamos o atentado contra a organização do trabalho, vimos boicotagem violenta. Isso. E vamos ver o outro. Mais 2 minutos, ok? Obrigado. Beleza. Pronto, gente, bora lá. Então, quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega aí, porque já está na hora. Boa noite a todos de novo. Vamos dar início ao nosso artigo 199, recordando que amanhã nós teremos o primeiro horário, não será comigo. Vou colocar aqui só para mim. Nós teremos palestra, né? Deixa eu fechar a porta aqui. Nós teremos palestra e no segundo horário teremos aula normal, ok? Tá bom? Então, bora lá. Todo mundo já viu a palestra, né? O link vai ser enviado, tá? Pra gente. Eu mandei para vocês, não mandei? O prospecto da palestra. Acho que eu A mandei. foto mandou. Isso, já foto fiz mandou. do direito frente à minoria LGBTQI. Palestrante Alexandre Gustavo Melo Franco. Muito bem. Bem, meus caros, bora lá. Vamos em frente, continuar nosso estudo pelo maravilhoso mundo dos crimes contra a organização do trabalho, tá? Gente, o próximo artigo que a gente vai ver é o artigo 199. A gente viu na última aula até o 198, tá? Tentado contra a liberdade de trabalho. Antes que alguém pergunte, isso é muito importante, deixa eu falar com vocês aqui, vou até parar. Tive novamente problemas técnicos para chegar e escanear
os livros, tá? A minha impressora é aqui do escritório, que é de onde eu estou falando, da Bizil, tá? Amanhã tá vindo, a semana inteira tentamos e tal, não funcionava, amanhã tá vindo o pessoal da Static para tocar. No meu celular também não consegui, tá? O Scan tava muito ruim, tava deixando tudo mais do que embaçado. Então, já paguei uma pessoa, ele falou que hoje não poderia começar, mas que amanhã já vai iniciar o trabalho de fazer o scan da nossa matéria, tá? E então, aguardem, por favor, mais um pouquinho, tá? E aí eu vou disponibilizar na plataforma Moodle, tá? Lembrando que as aulas estão lá no meu canal. Não sei se vocês já viram lá, né? Eu já passei, né, para todo mundo o endereço e tal. Qualquer coisa, é só chegar que a gente passa de novo, tá bom? Então vamos lá, não é? Vamos agora ver o artigo 199 e estudar sobre o mesmo, até porque hoje é quinta-feira, ainda não sextou. Quase sextou, mas ainda não. Muito bem, vamos lá. Gente, o artigo 199 é o atentado contra a liberdade de associação, tá? E o tipo penal inicia-se igualzinho os outros que a gente já viu, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, tá? Ou seja, poderia ser inciso, sei lá, 4, 5 do artigo 190, mas opa, organização do trabalho. Desculpa aí. Mas, no 197, mas preferiram colocar separado, então temos o artigo 190 aí, bonitinho. Conseguem ver todo mundo, né? Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Podem ver que o artigo 199, os três começam assim. Então, vamos ver. Constranger a fazer o quê? Vamos lá. A participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. O primeiro aspecto que a gente tem que ver é que o direito de associação é um direito constitucional, tá? É um direito constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição, ou seja, é um bem jurídico constitucional, é um bem jurídico relevante, mas principalmente, tá, para a época, tá? Isso era muito importante, porque estava se iniciando, tá, essa coisa de sindicato. A doutrina, ela chega e fala, inclusive, que o artigo ele é redundante, já que o sindicato é uma espécie de associação profissional, tá? Então, as pessoas, o artigo 199 vai impedir ou busca impedir que pessoas sejam constrangidas mediante violência ou grave ameaça a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Sindicato, já falei, é uma espécie de associação profissional, mas nem todo associação profissional é sindicato. E aí nós temos como exemplo, tá, a OAB, por exemplo, o CREA, dentre outras associações dos servidores de alguma coisa, de outra coisa e tudo mais, tá? Não se limitando ao sindicato, tá? Isso é importante. Bem jurídico tutelado, a liberdade de associação, o sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo também qualquer pessoa, tá? O tipo objetivo é deixar ou é participar, ou seja, fazer parte, integrar, ou deixar de integrar, deixar de participar de determinado ou associação profissional. Tipo subjetivo dolo, tentativa é possível, a consumação é quando participa ou deixa de participar de determinado sindicato ou associação profissional, e a ação penal, como todos os crimes contra a organização do trabalho, já falei com vocês todos, a ação penal é pública incondicionada, ok? A pena do artigo 199 é de 1 mês a 1 ano. É multa além da pena correspondente à violência, se houver. Significa que, pela pena maior ser
pela pena maior, por ela ser de um menor do que 2 anos, quem julga é juizado especial, não é? E já que a pena mínima é de 1 mês, cabe a suspensão condicional do processo de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099. Tá ok? Dúvidas? Não. Não, Não. obrigado. Obrigado. Bem, Pessoal, qual que é a pena mesmo para conseguir suspender condicionalmente o processo? vamos De 1 lá. a 3? Não, vamos lá. Vou colocar aqui para você a Lei 9.099. Já fala que o artigo 89, para suspensão condicional do processo, a pena mínima, você tem que olhar a pena mínima. E a pena mínima não pode ser maior do que 1 ano, tá? Vou colocar aqui, tá procurando, que acho que ainda não baixou tudo. Ctrl F, cadê? Tá lendo aqui, ó. 89. Aqui, ó. Nos crimes em que a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, ok? Ok. Então, pena mínima, você olha a mínima. Para máximo, você olha quem é competente. Sendo de 2 ou menos de 2, juizado especial criminal. Tá legal? Ok, obrigada. Obrigado a você. Então, meus caros, vamos voltar lá no artigo, já terminamos o artigo 199. Alguém tem dúvida? Não? Então, bora em frente. Vamos lá. O artigo 200, gente, é paralisação de trabalho seguida de violência e perturbação da ordem, tá? Suspensão, abandono coletivo de trabalho, tá? Quem cuida é a lei de greve, ok? E a maioria da doutrina entende que seria a lei de greve competente, aliás, a lei indicada para tratar sobre o assunto, perfeito? Então, nós não vamos ver o artigo 200, perfeito? Vamos para o 201, direto, paralisação de trabalho de interesse coletivo, tá? Então, professor, o artigo 200 não cai na prova? Não, o artigo 200 não cai na prova, tá bom? Não faz parte do nosso escopo. Vamos em frente, então. Paralisação de trabalho de interesse coletivo. Vamos colocar aqui para vocês. Artigo 201. Estão vendo aí? Sim? Então vamos lá. Paralisação de trabalho de interesse coletivo. Artigo 201. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Tá? O bem jurídico tutelado, tá? É a continuidade da obra pública ou do serviço de interesse coletivo. Vamos ver o artigo 201. Né? O sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, qualquer pessoa, na verdade, toda a sociedade, já que uma obra pública ou serviço de interesse coletivo afeta a todos nós, tá? Vamos chegar e ver aqui, então, o nosso artigo. O tipo objetivo, participar é fazer parte, integrar, tá? E aí temos suspensão, tá? Suspensão ou abandono. A suspensão é a paralisação por um tempo. O abandono é quando as pessoas chegam e simplesmente abandonam literalmente os canteiros de obras ou serviços públicos. Ou seja, a pessoa vira as costas e deixa as coisas como está. A suspensão, as pessoas continuam lá, mas interrompem o trabalho que estavam realizando. Tá? Então, participar, suspensão ou abandono de coletivo de trabalho. Atenção! Provocando a interrupção, tá, de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Obra pública, né, a gente pode imaginar, por exemplo, a 040, não é uma obra pública. E aí temos o serviço de interesse coletivo aí,
interrupção, por exemplo, da luz, né? Fornecendo de luz, de água, dentre outras coisas. Tá? E aí, meus caros, é importante dizer que, para que se considerar, tá, coletivo o ambiente do trabalho, tá, é necessário que pelo menos 3 empregados participem disso. Tá? Então, para que se considere coletivo o abandono do trabalho, é indispensável o concurso, né, a participação de pelo menos 3 empregados nesse nesse abandono coletivo de trabalho. Deixa eu fazer aqui o share com relação à pena. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Olhem só o tamanho da pena. Ainda continua juizado especial, tá? Continua juizado especial, mas... Só beber uma água aqui. Continua juizado especial, mas vocês veem que chega no limiar, né, do que é considerado infração penal de menor potencial ofensivo. E isso por quê? Porque, ao contrário, tá, do artigo dos anteriores, não é, em que geralmente afeta um ramo apenas pequeno da sociedade ou uma pessoa, o artigo 201 ele afeta toda a sociedade, portanto a pena tem que ser um pouco maior, tá? Detenção de 6 meses continua cabendo a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não excede 1 ano, tá? Dúvida com relação ao artigo 201 ou não? Não. Então vamos lá para o nosso artigo 202. Invasão de eu estou achando que está em share aqui. Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Vamos lá. Artigo 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial, agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento, as coisas nele existentes ou dela dispor. Olha só que interessante. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Todo mundo vendo aí? Atenção, só para vocês verem. 3 anos significa que já sai do juizado especial e vai para a justiça comum. Porém, a pena mínima é de 1 ano, não ultrapassa 1 ano, significa que cabe suspensão condicional do processo. E esse artigo, gente, é muito legal, porque ele me faz recordar uma querida aluna, Daniela Avelar. Eu lembro direitinho quando eu estava dando aula disso, estava na segunda fileira, ela sempre sentava na última carteira da segunda fileira. Cabelo vermelho e tal. Ela é petista, inclusive vai sair como vereadora de Mariana. Mariana ou Ouro Preto? Acho que é Mariana, sabe? Pelo PT. E aí, então, ela chegou e eu dei essa aula, e eu dei um exemplo que eu vou dar para vocês aqui agora. Deixa eu ver se está aqui no YouTube. Propriedade produtora de laranja. Aconteceu muito antigamente. Ah, sim, aqui, ó. Eu vou passar para vocês mais ou menos o que eu passei na época, tá? Deixa eu só carregar aqui. Eu já vou pausar aqui para não iniciar. Só para vocês terem ideia, esse vídeo é de 6 de outubro de 2019 que postaram. Então, tem 11 anos ou mais, tá? Eu vou postar para vocês. E tinha acabado de acontecer isso, salvo engano. Vamos lá. Só uma pergunta, vocês estão ouvindo? Tá bom aí? Não, não estou ouvindo áudio, não. Não, Pra vou mim tá sem colocar. som, tá sem áudio. Tem áudio Vê também. se tá melhor, vê se dá agora. Continua sem áudio pra mim. Continua sem. Continua áudio. sem áudio. Deixa eu ver aqui. Como é que a gente vai fazer um
Um share de tudo aqui. Como é que a gente faz, hein? De qualquer jeito, eu vou copiar o URL do vídeo. Tá? Peraí. Deixa eu ver aqui. Vou sair do... Primeiro sair do share. Beleza. Deixa eu colocar o link do vídeo. Tá aí. De qualquer forma, esperem, ainda não utilizem o link que eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. E se na traduções não. Colocar aqui, como é que fala? Não tem. Não estou conseguindo colocar vídeo. Mas eu vou ler para. Então eu vou falando o que o cara está falando, tá? Você é tradutor de vocês, acho que é o melhor. Mas de qualquer jeito vocês podem ver aí quem se interessar depois. Vou fazer um share do. Vai ser o dublador dele. Vou ser o dublador. Muito bem. Vamos lá. A Justiça Federal vai decidir a quem pertence a Fazenda Santa Henrique, no interior de São Paulo. Ela foi invadida há uma semana por militantes MST que destruíram milhares de pés de laranja. A Cotrale, maior produtora de laranja, garante que é a dona do terreno. A área foi invadida há 15 dias por mais de 200 famílias ligadas ao movimento Sem Terra. A Justiça vai julgar o caso e decidir se ele é federal ou estadual. Logo depois da invasão, a Cotrale, olha aí, entrou com pedido de reintegração de posse, o que foi concedido. Mas o MST entrou com recurso, alegando que a área de propriedade da União e que, portanto, seria de competência federal. Durante a invasão, os integrantes do movimento usaram um trator para destruir parte da plantação. Mais de 5.000 pés de laranja foram colocados para baixo. Adorei a dublagem, perfeito. A gente se vira como pode. Foi o melhor, tá? Nem fala. A gente se vira como pode, né? Não sabe, não sei como é que é. E é interessante, Ainda gente, bem que essa aula está gravada. está. Tem uma outra, tá? Aqui. Deixa eu colocar aqui, até do Jornal Nacional na época. Vou colocar aqui para vocês de novo no share. Só que eu vou falar, não vou fazer a voz dela não. Olha quem é ela aí. Conhece ela aí? Aquela a Fátima Bernardes. Vamos lá. Tá ouvindo aí ou não? Não. Não. Que droga. Pode dublar. Vou dublar, fazer aqui. Invasão do movimento Sem Terra destruíram milhares de pés de laranja de uma fazenda no centro-oeste paulista para forçar a desapropriação da área. A imagem gravada do helicóptero mostra o momento em que integrantes do MST destroem o pomar. O trator derruba tudo que encontra pela frente. De acordo com a polícia, pelo menos 5.000 árvores foram danificadas. Na fazenda, 1 milhão de pés de laranja plantadas. Os manifestantes dizem que só cortaram alguns deles para plantar feijão. Não destruíram nada, retiramos o pé de laranja para iniciar o plantio do feijão, entendendo que ninguém vive só de laranja. A entrada foi fechada e picharam a portaria. A empresa que administra a fazenda entrou na fazenda para reintegração de posse que foi aceita. Muito bem. É isso. Então, segundo eles, destruíram para plantar laranja, porque nem só de laranja... Ixi, nem só de laranja vive o homem, não é? Muito bem. Aí eu desci o pau no MST e tudo mais, etc. Falei, esse artigo é o artigo, né, do MST. Por quê? Olha só. E aí, então, essa aluna chegou assim, professor, eu não concordo, não. Eu falei assim, é. Falei, então, aí falei um monte do MST e tal.
Aí ela assim, não concordo não. Falei assim, então faz favor, vem cá. Aí ela foi para frente da sala e falei, ó, eu vou sentar lá e você vai falar o seu ponto de vista. E ela falou muito bem até, apesar de eu não concordar com nada que ela disse, 5, 10 minutos as ideias dela e tudo mais, etc. Falei assim, terminou? Terminei. Então, agora eu vou falar. E falei minha opinião, tá? E beleza. Falei, quer falar mais alguma coisa? Ah, não quero não, professor. Falei, então beleza. Continuamos a aula e tudo mais, viramos amigos. Eu fui orientador dela, somos colegas, hoje ela é advogada. Ela cuidou de tudo lá de defesa do consumidor. Ela acho que era do Procon e tal. E agora e aí é o seguinte, e é muito legal porque a gente sempre, em geral, divergia com relação a determinadas coisas, né? E, mas nunca nos faltou respeito. É o que eu falo, olha, quem quiser, se alguma vez eu der uma opinião aqui, não é? E a pessoa não concordar, chega e fala, professor, não concordo não, gostaria de dar minha opinião e, por favor, dê, tá? Isso é muito legal, eu gosto muito. Acho que assim é que a gente aprende, né? E o bacana é que ninguém tentou, nem eu nem ela queríamos mudar a opinião de ninguém, nem nada. Até porque quem indica razão é porque não tem, né? E foi muito respeitoso, né? Viram que legal? Viram o que o MST fez? Desculpa, Daniele, mas é exatamente, cabe assim, como uma luva, para a gente chegar e estudar o artigo 202, que é invasão de estabelecimento industrial, comercial, agrícola, sabotagem. Vamos ver, gente? O MST invadiu e ocupou. Tá? A diferença de invadir é entrar, tá? Mas não ficar. Simplesmente entrar, etc, etc, e depois sair. Já a ocupação, além de invadir, a ocupação inclui também a fixação dessas pessoas num determinado lugar, ok? Então, invadir ou ocupar, e aí temos estabelecimento industrial, comercial ou, conforme nos fatos que a gente viu, agrícola, não é? Muito bem. Mas, gente, e aí eu falo com vocês, nós temos um elemento subjetivo especial. E o que é esse elemento subjetivo especial? É quando, além da pessoa ter um dolo, ela tem um dolo específico, um elemento fim, um elemento subjetivo especial, não é? Tem um fim especial, que é o quê? Com o intuito de impedir ou embaraçar, impedir é fazer com que não aconteça, embaraçar é atrapalhar o curso normal do trabalho, não é? Ou com o mesmo fim, ou seja, de impedir ou de atrapalhar o normal curso do trabalho, danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes, tá? Ou delas dispor. Nesse caso, tá? O MST, o que ele fez? Ele invadiu e ocupou o estabelecimento agrícola, com o intuito, sem dúvida nenhuma, de impedir o curso normal do trabalho. E com esse mesmo fim, ele chegou e danificou as coisas nele existentes. Para mim, minha opinião, casa com essa conduta de 2009 e tudo mais, em tese, não é? Posso até estar enganado, mas é minha opinião e tal. Quem não concordar pode chegar, tomar aqui tranquilamente a voz para chegar e falar, ok? A consumação ocorre quando essa invasão e ocupação, logicamente, atrapalhando a normalidade do trabalho, quando se danifica o estabelecimento atrapalhando o trabalho, e também quando se dispõe das coisas, tá? E nesse caso de dispor é entregar as coisas. Então, o que num primeiro momento poderia parecer dano, crime de dano não é crime de dano. Tá? Isso é importante saber,
tá? Porque vamos fazer um share ali. Olha só, vocês podem ver que tanto a invasão a ocupação, vocês já estudaram no semestre anterior, não é? Um tipo subjetivo muito parecido com esse. Qual que é, hein? Em que a pessoa invadia, hein? Hum? Qual é? Sei não. Não? Violação de... Vamos lá, vamos lá. Hã? Violação de domicílio. Isso! Violação de domicílio. Violação de artigo 110. domicílio, exatamente. Que é nada mais nada menos do que entrar e permanecer contra a vontade expressa de quem quem tem direito em ir na casa e tudo mais, não é verdade? Muito bem. Olhem só aqui. Vê se não é. Deixa eu fazer um share aqui. Isso. Invadir é ocupar. Só que em vez de ser casa e tudo mais, estabelecimento industrial, comercial, agrícola, desde que tenha o quê? O intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho. Muito bem. Qual que é o crime que se danificam as coisas? Hein? Qual que é o crime que se danifica as coisas? Crime de? Vandalismo? Não. Em que É, sentido? o sentido é de vandalismo. Mas qual que é o crime? Crime de? Depredação de patrimônio? De dano. Lembra dele? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia? Né? Não? Vou fazer um share aqui, a gente vai lembrar dele. Espera aí. Pro F163. Ué, cadê? Tá dando não? Vamos lá. Pelo meu. 163. Olha, crime de dano. Destruir, utilizar ou deteriorar coisa alheia. É a mesma coisa desse crime. Só que nesse crime existe um elemento subjetivo especial, que é o quê? Atrapalhar o normal desenvolvimento do trabalho, tá? Eis aí a diferença. Então, tem um crime de dano que é o normal e tem esse aqui que é especial, que tem esse elemento subjetivo especial, intuito de atrapalhar, embaraçar o normal curso do trabalho. Perfeito? Muito bem. E, então, danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes. E aí, gente, temos finalmente o delas dispor. E aí, o que é delas dispor? É delas entregar para os outros. É pegar e vender, doar, entregar e tudo mais. Isso daí, então, existe então uma subtração no primeiro momento. Olha só. E, logicamente, se existe uma subtração de coisa alheia, lembra qual crime? Crime de? Furto. Isso! Crime de furto! Exatamente! Então, olha só. O que poderia ser, num primeiro momento, crime de furto, não é. Por quê? Porque tem esse elemento subjetivo especial, que ele só dispõe disso daí porque tem o intuito de impedir ou atrapalhar o normal curso do trabalho. Ok? Perfeito? Entenderam o tipo penal? Sim ou não? Sim. Sim. Eu também. Todo mundo entendeu? Sim? Então, Sim. Sim. maravilha. Então, podemos avançar? Podemos. Não é? Gente, vou fazer um share de novo com vocês no artigo 203.
Olhem só. Estão vendo aí? Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Artigo 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Detenção de 1 a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Tá? O tipo subjetivo. Aliás, Espera só um pouquinho, cadê o... Ué. Gente... Deixa eu colocar aqui. Organização do trabalho. O artigo 203, frustração de direito assegurado pela legislação trabalhista. O bem jurídico tutelado é o direito assegurado por legislação trabalhista, por lei trabalhista. E qual que é esse direito assegurado por lei trabalhista? Temos que olhar lá, aonde? Na CLT. Trata-se, portanto, de lei penal em branco. Tá? É a primeira coisa. O bem jurídico tutelado é o direito assegurado por legislação trabalhista, por lei trabalhista. Mas para saber isso, eu tenho que ir nas legislações do trabalho, CLT, para saber se é uma lei ou não trabalhista, quais são as leis trabalhistas e tudo mais. Ok? Muito bem. O sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, qualquer pessoa também. Vamos lá ver o tipo objetivo. Frustrar. Frustrar é iludir, é fazer com que não aconteça, tá? Só que não basta frustrar a legislação do trabalho, isso é normal, né? Tem pessoas que chegam, são contratadas, que não participam, que não têm os seus direitos. Isso acontece toda hora. E quando isso acontece, existe a Justiça do Trabalho, não é? Um dos desembargadores do trabalho, não é? É nosso professor da casa, Paulo Roberto de Castro, brilhante desembargador, como pessoa, então, nem se fala, não é? Sujeito sensacional, vocês vão ter aula com ele. Não basta, então, frustrar esse direito assegurado pela legislação do trabalho. É necessário, e aí, gente, existe um erro do legislador, preste atenção, porque é frustrar mediante fraude ou violência. Então, para caracterizar o crime do artigo 203, eu tenho como fazê-lo mediante fraude ou como mediante violência. E qual que é o grande problema? Está faltando uma coisa aí. Grave ameaça. Então, prestem atenção. Se eu frustrar mediante grave ameaça direito assegurado pela legislação do trabalho, vamos cair no crime de quê? De nada? Não. Vamos cair no crime de grave. No crime de grave, não, de um crime de ameaça. No geral do Código Penal. Tá? Recorda no crime de ameaça? Ou não? Hein? People? Vocês lembram do crime de ameaça? Se Pra ser quiser sincero, ler, eu tô muito lembrado, não. Não? Então eu vou ler para vocês. Tá? Vamos lá. Vamos chegar e pegar ele. Eu vou fazer um share aqui com vocês. E a gente vai lá para 147. Espera aí. 147. Crime de ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave. Tá? Esse é o crime de ameaça. Ele é geral, serve para tudo. Muito bem. E como vocês viram nos tipos penais anteriores, todos eles estão assim, ó. Participar, aqui, ó. Suspensão praticando violência contra pessoa, não, aqui, ó. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Estão vendo aí? O artigo 188, violência ou grave ameaça. O artigo 197, violência ou grave ameaça. E aí, no mínimo que se pensava no artigo 203, é que frustração seria também mediante fraude, violência ou grave ameaça. Na verdade, não. Eles esqueceram de colocar grave ameaça aqui.
colocaram somente fraude ou violência. Conclusão, o artigo 203 é um dos preferidos do concurso quando cai em concurso, para chegar e falar o seguinte: o crime do artigo 203, frustração de direito assegurado pela legislação trabalhista, pode ser cometido mediante. Aí todo mundo assim, grave ameaça e violência. E marca lá, todo feliz e tal. E a pessoa erra. Por que não? O artigo 203, bebeu água, ele não segue a lei, os anteriores. Ele só pode ser praticado mediante fraude ou violência. Ok? Aí se alguém frustrar mediante grave ameaça de direito assegurado pela legislação trabalhista, vai responder lá pelo 147, que é o crime de ameaça, mas não pelo 203. Entenderam isso, sim ou não? O princípio da especialidade trabalhando ali. Sim? Sim, Entendeu? aproveitar e te perguntar. Essa questão aí, se no caso fosse só ameaça, não entraria? Tem que ser grave ameaça? Nos anteriores, né? Os anteriores, isso. Sim, tem que ser uma grave ameaça. Mas qual que é o termômetro, o que divide a ameaça de grave ameaça? Eu falei aqueles 5... Como é que fala? 5 elementos da grave ameaça, né? E ele tem que chegar e fazer com que a vontade da pessoa naquele momento chegue e anule a vontade da pessoa. Tá? Não basta assim, ou você faz isso, eu te dou um peteleco. Isso é uma ameaça. É mal injusto, mas não é grave. Não é? Tem que ser alguma coisa que anule a vontade da pessoa. Tá? Pode ser uma arma apontada para a pessoa, pode ser uma faca, pode ser uma ameaça verbal, eu te mato. Tá? Tem que anular a vontade da pessoa. Esse é o termômetro, além daqueles 5 elementos. Mas se for um negócio meio subjetivo, tipo, se eu não fizer isso assim, você tá ferrado comigo. Pois é, Não isso aí falei nada. Tipo, não é uma grave ameaça. é uma ameaça, só, né? Na verdade, não é bem uma ameaça, porque, olha só o crime de ameaça. Vamos fazer um share de novo. O crime de ameaça exige, aí que está o problema, mal, olha aí, causar mal, injusto e grave. Você está ferrado comigo, qual que é o mal que está falando? Não está falando qual que é o mal. Não está falando qual que é o... Não tem. Você está ferrado comigo. Tá vendo? Então, tem que ser mal, Mas aí injusto. depende da pessoa que fala isso, né? Não. Porque depende da pessoa. Quando o mal, injusto e grave é falado, tá? Aí depende da pessoa. Quer ver um exemplo? Imagine o Minotouro. Todo mundo conhece o Minotouro aqui, né? Lutador de MMA. 2x2, gigante, fortão e tal. Imagine eu, tá? Eu chego para ele e falo: Minotouro, ou eu vou te quebrar a cara, vou meter muita pancada em você. Meter muita pancada numa pessoa é um mal injusto e grave? Sim. Sim. Agora vamos para o subjetivismo. O Minotouro vai olhar para mim e vai fazer o quê? Rir. Ri. Ué, Eu claro. ia falar. Claro Eu que também é. falo. Mas rir, vai falar, tá bom. Não vai nem levar a sério. Agora, vamos dizer que seja uma pessoa mais franzina, menor, mais fraca, até doente, não é? Se eu falar isso, a pessoa vai falar assim: opa, aí tem uma ameaça, é mal, injusto e grave. Ok? Então, o que Entendi. gere... Primeiro é o seguinte, tem que ser um mal, injusto e grave em primeiro momento, definido. No segundo momento, tem o subjetivismo. Tá?
Entendeu? Eu até tava Então, pensando parecido também, no caso, tipo, por exemplo, um bandido fala isso comigo, sei lá, um cara que eu sei que anda armado, não sei o que lá, tipo, sim, o cara chega, ele não aí precisa qualquer falar coisa que o cara nada. falar de Ele ameaça, faz o eu já seguinte, sei que é ó, já perigoso. chega, já chega e faz assim, ó, aqui, ó, entendeu? Por dentro, faz de conta que ele tá com uma blusa e coloca a mão assim, ó, ou então aponta. Você não Aham. precisa, ou Já você qualifica, né, como uma ameaça, né? já chega Grave e, ameaça. ó, aqui, ó, o cara passa assim, ó, gesto, grave ameaça, vou matar você, tá claro, não é? A não ser que seja Sim, era isso que eu queria entender mesmo, tipo, se eleitor do teria que ser Bolsonaro. muito explícito, ou, tipo, Não, precisa, né? É por gesto, mas de qualquer jeito. Depois você dá uma passada lá no artigo 147 para fixar, porque esse artigo cai muito na vida e cai muito em prova também, tá? Cai muito na vida. Então, gente, dois modos de chegar e cometer o artigo 203 é frustrar mediante fraude ou violência, tá? Então, fraude. Fraude, o que é fraude? Fraude, vocês viram direitinho no artigo 171 o que é fraude. Fraude é engodo, enganação, mentira, etc, etc, etc. Viram no artigo 171? Lembram dele? Estelionato. Com certeza vocês lembram. Gente, e é importante falar, eu não sei em que época que vocês tiveram, mas a ação penal do estelionato mudou, né? Vocês lembram disso? Vocês viram isso? A ação penal era pública incondicionada e passou para ser. Cadê? Passou a ser mediante representação. Vou te mostrar aqui, ó. 171. Somente se procede mediante representação, salvo-se a vítima por administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos, ou incapaz, atenção, porque a maioria dos livros está pública incondicionada, e esse daqui foi um artigo que a gente colocou na lei anticrime, tá? Com relação ao estelionato, tá? A gente participou dessa mudança legislativa também. Beleza? Deixa eu voltar lá. 203. Pronto. Então, mediante fraude, engodo, não é? Mentira, ardil ou violência, e aí direito segurado pela legislação do trabalho tem que ir na CLT para ver se é realmente direito segurado pela legislação do trabalho. A pena é detenção de 1 a 2 anos, juizado especial, cabe suspensão condicional do processo e multa, além da pena correspondente à violência e atenção. Quando o crime é cometido mediante violência, a competência não é mais do juizado especial, porque se soma a pena máxima, tá? A pena da violência. Então, se for de 1 dia a pena, não importa, já deu mais de 2 de competência da justiça comum. Tá bom? Dúvida com relação ao 203 caput? Não. Não. Não, maravilha. Gente, vamos ver o parágrafo primeiro. Nas mesmas penas incorre quem? E aí, gente, temos aqui, inciso 1, obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. E aí é muito legal porque isso acontece demais, tá? Impedidos de sair. Isso acontece muito até o dia de hoje. E, salvo engano, tá? Existe uma. Como é que eu vou dizer? Existe uma novela, existiu, né? Uma novela que tratou sobre isso, chamava, se eu não me engano, Terra Nostra. Tá? E nessa novela, o pessoal, quando acabou a escravidão no Brasil, não é? Os nossos queridos latifundiários da época e tudo mais,
começaram, logicamente, a ter que pagar. E a pressão foi muito grande, ter que pagar os negros, então eles não estavam acostumados com isso, né? Vários não quiseram continuar, lógico, a maioria. E então, eles incentivavam muito a vinda de estrangeiros para cá, italianos, japoneses, entre outros. E aí, o que eles faziam? Chegavam, pessoal, falavam, eu pago a sua vinda para o Brasil, tá? E aí depois você me paga com o seu trabalho. Beleza? Beleza. Só que o que eles faziam? Eles chegavam e colocavam. Eles faziam e colocavam. Como é que eu vou dizer? O pessoal na fazenda, lógico, ia trabalhar lá. E falava o seguinte: olha, vocês têm dinheiro para comprar comida esses dias, até primeiro pagamento? Não. Tudo bem, você compra ali no Zé da Esquina, vai fazer uma fichinha e no final do mês a gente vê quanto é que vocês consumiram, pagamos para vocês e vai bater na dívida do pagamento de vocês lá na dívida do seu Zé. Beleza, beleza. Só que o que acontecia? Logicamente, vendia do seu Zé, o preço era 10, 5, 20 vezes maior do que o normal. Chegava no final do mês, sei lá, ganhavam 10 mil reais. A dívida estava em 30. Então, ou seja, essa dívida só aumentava. E o dono da fazenda chegava e só aumentava e fazia com que esse pessoal fosse, fosse maior, né? Fosse impossível de pagar, não é? E aí, então, tá? Só para vocês terem ideia, em 2017, o IBGE entendia que a dívida com o empregador impedia de 1,5 milhão de pessoas de sair do emprego. Só para você ter ideia. Ou seja, quase 3% dos empregados do setor privado. Tá? Então, até deixa eu ver se eu ia até colocar um vídeo, mas eu tenho aqui uma aqui, repórterbrasil.org. Na verdade, isso daí se torna mais ou menos uma espécie de trabalho escravo, né? É, mais ou menos uma espécie de trabalho escravo, sim. Deixa eu ver se eu consigo chegar e trazer para vocês ou não algum vídeo sobre o assunto aqui. Nossa, tá 100 anos de servidão. Cadê? Não, não vou conseguir, não. A página é muito ruim. Aqui, ó. Eu vou colocar para vocês que tem uma. Isso é muito legal aqui, ó. Servidão por dívida, olha só. Olha aqui, estão vendo? Aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Quanto vale, ó? Controle de gasto é via do patrão. Alguns mercadorias são vendidos pelo triplo do valor. Isso acontece até hoje, gente. Lista do rancho. Nome dado para a população local, alimentação por empreitada, itens básicos de trabalho. Olha só, o pessoal que. Isso é só um exemplo, tá? Da tal da exigência do patrão, olha só. E aí, gente, é como se fosse um trabalho escravo, tá? Esses aqui tinham 3 gerações que trabalham desse jeito, tá? Exigido do patrão dele chegar e trabalhar porque estão devendo pessoas e tudo mais. Tem até um videozinho aqui, ó, no final, ao final da reportagem. Vocês estão vendo aí? Tá enxergando? Não? Tá. Tá. Beleza, aqui, ó, tem um vídeo aqui que começa do nada. Estão ouvindo? Tá dando para ver, tá aí, ó. Aí, ó.
Olha aí, ó. Aí, ó. Conseguiram ver? Sim. Pois Sim. é. É só Sim. pausar aqui. Só pausar aqui, porque o vídeo é ad eterno. Ele continua. Vou pegar de qualquer jeito aqui o link e colocar no site para quem quiser ver isso aí. Gente, isso acontece até hoje muito. É um novo tipo de escravidão? Sim. É um novo tipo de escravidão. Não é? Que acontece, tá? E é muito triste, porque né, ou vejam um vídeo, vocês vão ver a voz do sujeito. É muito, muito, muito. Você vê que é uma boa pessoa, uma pessoa que luta e tudo mais. E olha só, né? Usar mercadorias de determinados estabelecimentos para impossibilitar o desligamento de serviço em virtude de dívida. E ele já está na terceira ou quarta geração. Muito triste. Muito triste. Tá? Finalmente, impede alguém de se desligar de serviço de qualquer natureza mediante coação ou por meio de retenção de seus documentos pessoais ou contratuais, que é uma coisa que acontece bastante também, tá? Quando o sujeito chega, não consegue. Isso acontece muito. O sujeito chega, mas geralmente o patrão investe no cara e tal. E aí, lógico, se ele investe no cara, o cara ganha mais skills, mais habilidades, mais conhecimento. E, logicamente, com o passar do tempo, ele vale mais no mercado. Preste atenção, porque é uma coisa que vocês vão ver, uma coisa que eu falo, principalmente no Brasil. No Brasil, as pessoas são ruins demais. Muito ruins. Tá? É tudo mediano para baixo. Os que são medianos para cima, o mercado luta por eles. Tá? Vai acontecer. Não é? No pleno emprego, tá? Aí é uma coisa que acontecia muito, tá? A gente tem aqui o meu sócio, ele cuidou de uma obra da de PPP. Vocês têm ideia, orçamento diário era mais de R$ 1 milhão. Diário. Tá? 400 mil pessoas contratadas e tal. E ele fala assim, a gente não conseguia contratar o bom. A gente já contratava o ruim, porque não tinha outra mão de obra no pleno emprego. Né? Então, para o bom profissional, emprego nunca vai faltar. E aí o que acontece? O cara fica bom, ele recebe, logicamente, um monte de ofertas. Ele vira item. E aí, então, o que ele fala? Olha, patrão, recebi uma oferta de 20%, 30% a mais da empresa tal. Não vou te pagar mais do que eu pago, não. Tudo bem, então, estou pedindo a demissão, muito obrigado por tudo, etc, etc, etc. É um direito do empregado, ele pode se demitir a qualquer tempo, pagar aviso prévio indenizável ou não sei o que lá. E o que às vezes o patrão faz? Não devolve sua carteira de trabalho. Então ele retém o documento e impede que, inclusive, o funcionário tenha a carteira assinada pelo outro empregador que está oferecendo para ele. Isso acontece muito. Então, para evitar isso, tá? Existe o inciso 2, que também a pena aquele que se desligar de serviço, que impede, aliás, a pena aquele que impede alguém de se desligar de serviço de qualquer natureza, mediante coação por meio de retenção de documentos pessoais ou contratuais. Tá? Muito bem. Gente, temos uma causa de aumento de pena, e causa de aumento de pena, ela é aplicado no terceiro, terceira fase do cálculo de pena, tá?
A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idoso, gestante indígena, portador de deficiência física ou mental. Isso porque o sujeito passivo é uma pessoa vulnerável e, portanto, a apreensão tem que ser maior, segundo o legislador. Ok? Meus caros, dúvidas com relação à aula de hoje, sim ou não? Não. Não, Não. ok. Não, Então, tranquilo. nos vemos